Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu pedi sugestões de vídeos, de temas de vídeos para vocês no Instagram e uma pessoa pediu para falar sobre como quebrar padrões de comportamentos. Teve muitas curtidas, então eu percebi que é uma questão relevante, muita gente tem dúvida nesse assunto. E se a gente observar na nossa vida, gente, vocês podem perceber que muitas vezes a gente fala assim, principalmente quando a gente tá num relacionamento, e a gente percebe que aquele relacionamento é indigno. Então você tá se relacionando lá com um cara X, que tem o ego meio atrapalhado, tá numa relação extremamente indigna. E aí você começa a despertar, sua consciência começa a ter os primeiros insights de que aquele não é o caminho, porque você percebe que o tanto de afeto que você dá não vem pra você, que só você se doa, que a recíproca não é verdadeira, que você sempre fica passando fome de afeto naquela relação, a pessoa não te dá a atenção que você acha que você merece, é uma relação indigna, enfim, tem muito problema de relacionamento, aí você decide que você não quer mais, E aí você fala assim, ok, vou terminar a relação. Aí você rompe com aquela pessoa lá que tem o ego meio estrupiado, E aí você fala, não quero mais, chega, me libertei, E aí você espera um tempo e aí você atrai outra relação. E não por acaso, adivinha, aquela pessoa que você atraiu também tem o ego atrapalhado e os problemas de relacionamento que você tinha no outro vínculo, eles se mantêm, só mudou a pessoa, mas a história é a mesma. Aí você pensa, você fala assim, mas eu tô meditando, eu tô buscando autoconhecimento, eu ouço mantra, eu falo gratidão pra tudo que acontece, eu sou uma pessoa tão boa, tão generosa, por que eu tô atraindo esse problema? Quem nunca passou por isso, gente? Eu acho que a maioria de nós, a gente passa por essa questão da repetição de padrão. Na verdade, tudo o que acontece na vida é novo, a gente tem uma ilusão da repetição porque nada se repete, cada momento é único, E cada relação é única, então é impossível a relação se repetir completamente, mas existe uma certa semelhança, muitas vezes no grau de indignidade naquele vínculo. Muitas vezes a gente fica fazendo esforço para fazer coisas diferentes, porque a gente acha que a mudança depende de um esforço. E aí eu me lembro muito de um tapa na cara que eu tomei lendo um livro do Osho, eu acho que foi o Vivendo Perigosamente, se não me engano, e ele fala assim que não é uma questão de esforço, é uma questão de consciência. Então muitas vezes a gente acha que tem que se esforçar para atrair uma relação melhor. E não é uma questão de você ficar fazendo uma ação como um autômato para atrair outros padrões de relacionamento. É uma questão de você mudar de consciência para você poder co-criar uma realidade nova. E é claro que eu tô falando aqui, gente, para quem acredita numa visão que não é uma visão baseada no paradigma materialista, porque se você tem uma visão baseada no paradigma materialista, então esse vídeo não é para você, você não vai sentir afinidade com o que eu tô falando. Você entende que você é um co-criador e que aquilo que chega até você diz sobre você, inclusive é um pensamento muito oriental, Aquilo que está dentro também está fora, ou seja, tudo que chega até nós diz sobre nós. Quando você entende que você não é vítima, mas que você é um co-criador, você sabe que se uma situação chegou até você, é porque existe alguma similaridade energética que precisa ser olhada e acolhida com carinho para você procurar entender o que aquela situação está tentando te ensinar. Então, a relação não se repete, porque a relação é sempre única, mas existe uma similaridade com o padrão anterior, que muitas vezes era um padrão de relacionamento muito complicado, muito destrutivo, com uma pessoa que não te validava, que não te percebia, enfim. Aí você muda de parceiro e o padrão vai se mantendo. E aí o que você tem que fazer? Se a questão não é esforço, se a questão é consciência, quando você entende que a palavra-chave é consciência, você percebe
que é preciso que você mude o seu padrão vibratório, seu padrão energético, seu padrão de crenças, aquilo que você pensa sobre a realidade. É muito interessante a gente observar em conversas e até comentários que eu recebo aqui no YouTube. Eu vejo muita gente bastante pessimista às vezes nos comentários e fala assim: ah, eu já desisti de me relacionar porque não tem ninguém que preste, todas as pessoas são individualistas, as pessoas não são focadas no afeto, ninguém quer nada com nada, ninguém quer se comprometer porque não tem ninguém bom, todas as mulheres são iguais ou todos os homens são iguais, porque a mulher só pensa em dinheiro, só quer saber de status, homem também só quer saber disso ou daquilo, então eu desisto. Então a pessoa está tão recheada de crenças que ela foi absorvendo do social e foi internalizando como verdade, que ela não percebe que ela se tornou uma co-criadora daquilo que ela fica repetindo o tempo todo. Então a minha sugestão para você transcender esses paradigmas e viver esse processo de mudança de consciência, é que a primeira coisa, o primeiro passo, gente, é você reconhecer a frequência amorosa que já existe dentro de você. É você se conectar com essa frequência. E como é que se faz isso? Existem vários jeitos, várias técnicas. A primeira coisa que eu recomendo é que você faça meditações diárias, mas que você não faça essas meditações com o sentido de ficar barganhando com o universo. Tipo assim, ah, eu fiz uma meditação, agora você tem que me dar tal coisa. Não, é fazer sem expectativa. É simplesmente entrar na frequência amorosa. Então você faz essa meditação por 5 minutos, 10 minutos que seja por dia. Tem vídeo aqui no canal ensinando a meditar. Então você se conecta com essa energia, você sai da ansiedade, você vai elevando a sua frequência, elevando a sua vibração. No começo vai ser muito difícil, que você não tem o hábito de fazer isso, mas o mais importante, gente, é ter persistência. Às vezes eu vejo, a pessoa meditou um dia, né, ela tem aquele padrão destrutivo de relacionamento ao longo de muitas vidas. Ela medita um dia e ela quer que todos os problemas dela se dissipem no único dia. Quem nunca, né? Às vezes a gente tem essa ansiedade, esse desespero, a gente quer tudo pra ontem. Não, gente, as coisas, elas têm um tempo de maturação, né? Quando você planta a sementinha, tem um tempinho ali pra ela florescer. Então é importante que você dê tempo ao tempo, que você tenha paciência, perseverança, que você continue ali na meditação diária, sem querer nada em troca, sem expectativa. Você faz a meditação para você começar a entrar numa nova frequência. E aí, de tanto você fazer, isso pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos, mas de tanto você fazer meditação, de tanto você ser persistente ali naquela prática diária, né, de conexão com a fonte de tudo que é, você vai percebendo que a sua energia amorosa vai começando a fluir. Você fica com uma vontade de dar amor, tá, gente? Aquela vontade de dar amor mesmo. Você fica assim com uma alegria de viver, sabe? Você fica com aquela vontade natural, porque você tem tanta energia amorosa que você começa a querer jorrar, você começa a elogiar as pessoas, você começa a querer fazer trabalhos voltados para a luz, você começa a querer se doar de alguma forma, porque a sua energia amorosa, ela começa a fluir. Essa energia, ela sempre esteve em você, ela é sua. Só que você estava tão identificado com o ego, com a percepção tão nublada pelos seus medos, pela sua ansiedade, que você não conseguia nem enxergar, você nem lembrava mais que essa energia amorosa é o seu verdadeiro poder. Você ficava ali com picuinhas, né, com um joguinho de poder, com aqueles joguinhos bem infantis do tipo assim, ai, eu não vou ligar pra ele hoje, porque se eu ligar ele vai achar que eu tô afim, se eu me declarar ele vai achar que eu tô na mão dele, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu vou manipular, porque eu vou conquistar. Você tava ali nos joguinhos de poder do ego. Enquanto você estava naquela frequência de joguinhos de poder, de picuinha, de desejos superficiais do ego, você só atraía egos problemáticos que vibravam na mesma frequência ali dos joguinhos de poder. Mas quando você decide meditar e se conectar com a energia da fonte, com a energia amorosa, você vai ficando cada vez mais alegre, mais amoroso. E como eu falei, isso pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos, pode demorar vidas. O importante é você ter persistência e se manter ali diariamente, fazendo meditação, se conectando com a fonte, né? Com a fonte de tudo que é.
Então, com o tempo, você vai percebendo que a sua aura começa a mudar, né? Você vai percebendo que os seus olhos começam a brilhar de um jeito diferente, a sua postura diante da vida começa a mudar. Ao invés de você ser aquela pessoa que reclama de tudo, que vê problema em tudo, que acha todo mundo chato, que acha que ninguém é bom o suficiente para você, você começa a ver a luz das pessoas, você começa a ter mais compaixão pelas pessoas, porque a sua energia amorosa começou a aflorar. Você não se identifica mais com aquela raiva que você sentia, com a culpa ou com o sentimento de vingança. Sua energia vai ficando mais leve. E aí o bacana é que o entorno começa a refletir isso, é um processo muito interessante. As pessoas que vão chegando até você são pessoas diferenciadas, são pessoas que têm um olhar mais amplo para a realidade, são pessoas que não são tão fúteis ou superficiais como aquelas pessoas que você atraía antes, que só pensavam às vezes em coisas materiais, em ter poder, em ter status. Você começa a atrair pessoas com uma espiritualidade mais desenvolvida, com uma capacidade amorosa mais fluida, pessoas mais alegres, mais bem-humoradas, com uma energia mais leve. Isso começa a chegar até você, até porque de tanto você mudar a sua frequência, fazer esse treino diário de se conectar com a sua luz interna, de tanto você fazer isso, você começa a acreditar que tem gente interessante no mundo, você começa a mudar, portanto, seu padrão de crenças. E aí você começa a perceber que o todo, a sua conexão com a existência, começa a se comunicar de um jeito diferente com você. A realidade vai pipocando situações novas, pessoas interessantes, pessoas mais leves, mais harmoniosas, porque você mudou o seu jeito de pensar, você mudou a sua vibração, você tá mais leve, mais alegre, mais amoroso, entende? Então a realidade que você começa a co-criar começa a ser diferente. Diferente daquela realidade tão destrutiva que você co-criava antes, de uma realidade onde chegavam até você pessoas que não te percebiam. Mas você não percebia também que muitas vezes, por conta de crenças ligadas ao medo da entrega, ao medo de vulnerabilidade, de alguma forma aquelas pessoas chegavam até você, porque você tinha um conflito interno muito ligado ao medo da entrega, que é o medo que a maioria das pessoas tem. Muitos de nós, a gente diz, né, de forma consciente, eu quero ser feliz, eu quero viver um grande amor. Só que a gente fala isso da boca para fora, porque no fundo a maioria de nós morre de medo disso. A gente tem muitas crenças negativas, até por conta de repressões que a gente sofreu desde a infância. A gente tem aquele medo de ser feliz porque a gente já espera a tragédia. Peraí, se eu tô muito feliz, se eu tô muito entregue, vai acontecer um problema. Não, porque depois do sol vai vir a chuva. Essa é uma regra, uma lei. Eu já fico me programando para o problema. Então a maioria de nós, a gente está tão identificado com o ego, está tão desfocado da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira luz, do nosso verdadeiro poder, a gente está tão materialista, tão ansioso, tão focado em autoafirmação, em joguinhos do ego. Às vezes a gente quer ter um relacionamento para mostrar para o social que a gente está com alguém, às vezes a gente quer ter um filho para exibir esse filho como um troféu, né? Então a gente não quer viver a experiência para a gente se entregar. A gente quer viver para a gente se mostrar, ou seja, não é uma experiência que está no ser, é uma experiência que está ali identificada com o desejo do ego. E enquanto a gente estiver identificado com esses desejos efêmeros do ego e desidentificado do nosso eu real, né, da nossa verdadeira essência, a gente acaba repetindo esses padrões bem problemáticos de relacionamentos. Porque, gente, o nosso ego gosta de ter uma confirmação, né? Sempre que você fala assim, eu falei, né? Eu falei que ter um relacionamento me traria problemas, tá vendo? Eu tava certa, ou eu tava certo, realmente me trouxe problemas. A gente quer ter essas confirmações porque o ego precisa dessas confirmações. Tá vendo? Eu falei que tal coisa ia acontecer. Então, quando a gente tem essas confirmações externas, a gente tem a ilusão de que a gente estava certo e a gente acaba confirmando o padrão, o ego se vai e desce,
né? E a gente tem ali mais uma justificativa para não se entregar e muitas vezes para se vitimizar, para ficar focado no lado sombra de tudo aquilo que nos acontece. E além da meditação, uma outra técnica que eu conheço bem, porque eu já fiz vários cursos na área, não é a única técnica possível de você usar, mas é uma técnica muito boa, muito eficiente, e é claro que a eficácia de uma técnica depende também do terapeuta que a aplica, porque existem níveis de consciências diferentes também entre os terapeutas. Como fala o mentor amigo, o que cura não é a técnica, é a capacidade amorosa de quem aplica a técnica. Então, eu gosto muito do Theta Healing, já vi muitos resultados com profissionais que aplicam Theta Healing. Caso você sinta afinidade com a técnica, recomendo que você faça, mas o principal é que você tenha afinidade com o terapeuta. Eu recomendo muito meu pai, o Wilson Valim, para quem sente afinidade com a energia dele. Se for o seu caso, se você sentir conexão com a energia dele, recomendo que você faça uma sessão, pelo menos para conhecer, para você perceber se existe essa empatia energética. E com essa terapia, gente, o que é possível fazer é uma mudança de crença. A técnica do Theta Healing, ela é muito sistematizada para te ajudar a elevar a sua frequência, né, para o estado de onda cerebral teta, que é um estado que não tem mais a dominância do ego, os condicionamentos do ego. Então o terapeuta, com a sua permissão, claro, ele vai te levar a esse estado de consciência, que é um estado de conexão com a fonte de tudo que é. E nesse estado vai ficar mais fácil você transformar as crenças negativas em crenças positivas, porque vai acontecer esse descondicionamento, né, que você vem carregando durante muito tempo. Gente, essa técnica é para quem não está focado no paradigma materialista. Se você acredita no paradigma materialista, essa técnica não vai fazer sentido para você. Mas se você vê a vida além do paradigma materialista, e aí eu recomendo que você assista aos vídeos do professor Laércio Fonseca e também do físico Amit Goswami também, que tem muito conteúdo produtivo. Então com o Theta Healing você pode fazer essa reprogramação nas suas crenças. É uma das técnicas, tem muitas outras técnicas também, como EFT, barra de Axis, tem o Reiki também, que é fantástico. Tem muitas outras técnicas que podem te ajudar numa reprogramação energética a ponto de você viver esse descondicionamento de crenças. Porque na medida em que você vai mudando de crenças, que você vai elevando a sua vibração, mudando a sua frequência, você começa a perceber que a realidade que se manifesta aos pouquinhos é diferente daquela realidade que se manifestava anteriormente. Mas se você não perceber nenhuma mudança imediata, não fique ansioso, não tem problema. O importante é você se manter ali persistente na meditação, na proposta do foco na luz, na proposta de elevar a sua vibração. Isso é um treino diário, é constante, não é de uma hora para outra, é um processo. Então é muito importante que você tenha paciência e persistência para esperar essa sementinha florescer, porque ela vai florescer na hora certa. O importante é você se manter persistente no caminho da luz. Uma das coisas que os amigos espirituais mais me falam, né, nas minhas consultas espirituais, é que eles lamentam muito pela oscilação de sentimentos que a gente tem aqui na Terra. Esse é um dos nossos maiores problemas, a gente oscila muito. Então, uma hora a gente quer uma coisa, depois a gente quer outra, a gente é muito imaturo emocionalmente. Então, por isso que a persistência é tão necessária para que a gente consiga cocriar. Porque senão a gente cocria uma certa realidade, a gente se conecta com uma energia e de repente vem um sentimento de conflito, de medo, de descrença, a gente muda completamente e polariza para o oposto. Então, na hora que a coisa estava para se manifestar, que a gente estava alinhado, a gente muda de sentimento e a gente impede que aquilo se manifeste justamente por conta do excesso de oscilação emocional que a gente tem. Por isso que é tão importante a gente meditar, para a gente se conectar com o Uno, com a fonte de tudo que é, sair da dualidade, sair do horizontal, né, das polarizações, para ir para o vertical, para o Uno, para a conexão com a fonte, para a conexão com o nosso verdadeiro eu, porque quanto mais tempo a gente conseguir ficar conectado com esse verdadeiro eu, fica muito mais fácil a gente cocriar e a gente poder romper com certos padrões de comportamento que se repetem com frequência.
Gente, essa é a minha sugestão amorosa de hoje. Se você sente afinidade com esse vídeo, se você gostou, lembra de deixar seu like aqui pra mim. Seu like é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo, porque sempre que você deixa um like num vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele divulga esse material para mais pessoas. Então, eu agradeço muito os constantes comentários que eu recebo aqui, que são sempre tão carinhosos, tão generosos, tão empáticos, tão perceptivos. Me sinto muito privilegiada de ter um público que é um oásis aqui no meio desse deserto, né, que são as redes sociais. Eu sei que eu tenho um público muito querido, muito diferenciado, pessoas que realmente buscam o autoconhecimento, a expansão de consciência. Eu fico muito feliz e muito grata de ter vocês aqui, de receber o carinho constante de vocês, essas mensagens tão amorosas e tão generosas. Lembrem-se sempre que tudo aquilo que vocês veem de bom em mim também tem em vocês. Somos todos um. Um grande beijo e até os próximos vídeos.